Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre VINF11, o FII Infra da Vinland. Um FII Infra bem recente, um FII Infra relativamente pequeno, mas que eu vejo como muito promissor, tá? Tem alguns fatores aqui que eu acho bem interessantes num fundo de crédito. Que o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Então, antes de começar a falar sobre os fundamentos, dá uma passada aqui no questão da remuneração e do desconto para despertar o interesse de vocês. Então, VINF11 aqui com a cotação que estou gravando, a faixa de 91,40, pagamento de 1,07, entregou um dividend yield de 1 e 1,17. No entanto, ele andou pagando bem mais do que isso há algum tempo atrás. Tá? Pagou em 20, em 15, 85. Aqui, para ser bem sincero, o fundo ele é bem recente ainda. Esse é apenas o segundo vídeo que eu faço sobre ele aqui no canal. Ainda estou aprendendo sobre ele, tá? Principalmente na questão de qual que é a forma de distribuição dele, o que, que ele leva em consideração para pagar o rendimento, já que quando a gente lida com fundos de infraestrutura, é bem mais complexo, né? Tem alguns fundos que vão levar em consideração o fator de valorização e desvalorização das debêntures. Tem que ver se ele vai distribuir o carrego e ignorar completamente a questão de marcação a mercado e marcação de crédito. Esses são alguns pontos que ainda é necessário a gente observar, né? No entanto, aqui ainda está meio impreciso, né? Se fosse aqui, até então o fundo aparentemente ele leva em consideração a indexação ao CDI, né? E aqui no mês de abril pagou apenas 1,07, menos do que outros meses que deveriam ter sido piores, como por exemplo fevereiro, que tem apenas 18 dias úteis. Então, a minha suspeita é que o fundo ele faz pagamentos pelo carrego. No entanto, ainda tem que observar, tá? Que é um ponto que tentar entrar em contato com o gestor para descobrir essa forma de distribuição. Ok, falando um pouco mais aqui sobre ele, começando a tratar, assim, também falar um pouco aqui sobre desconto patrimonial. Aqui ele está com 7% de desconto. Não é um desconto tão elevado assim, mas para um fundo que aparentemente possui indexação CDI, até que está um bom desconto. Ok, agora aqui vou começar a tratar sobre os fundamentos de VINF11. Primeiro, tratando sobre o gestor, sobre a Vinland. Então, não consegui encontrar muita coisa sobre eles, que é o primeiro fundo fechado que a gente tem para poder estudar, né? Mas, para ser bem sincero, mesmo eu não dou muita bola aqui para informações que a gente vai poder obter aqui no site deles. Vai ser. Vão tentar vender um peixe deles, né? De que são uma boa gestora, que não sei o quê. O importante mesmo é a gente observar o comportamento do gestor, algo que a gente só aprende ao longo do tempo. VINF11 é um fundo pequeno, menos de 200 milhões de reais de patrimônio, mas, como vocês devem conhecer aqui o canal, não tenho preconceito com fundos pequenos, tá? Tem muito fundo gigante aí que tá fazendo um monte de lambança. Então, sou muito mais fundo pequeno que tá se esforçando que um fundo grande que tá cagando e andando pelos cotistas, porque sabe que depois lá no mercado de alta pode contar com o poder de distribuição de uma XP ou do BTG. Ok? Ah, aqui o investimento dele fala que tem uma taxa média de CDI mais 1,98 na marcação a mercado. Aqui a data de início dele foi em outubro de 2025. Aqui é um ponto que tenho que deixar bem claro para vocês, é que foi um fundo que veio a mercado em um momento ruim, né? Ah, aquilo veio num momento ruim, um momento ruim no sentido de difícil de fazer compras, porque as debêntures incentivadas estavam no momento de taxas baixas, então é muito provável que ele tenha tido dificuldade de fazer boas aquisições. E essa taxa média, até que está um pouco mais elevada do que outros FINFAs, deve ter a ver com o fato que o gestor está fazendo umas locações em debêntures não incentivadas, algo que é permitido no início do fundo, no início da criação dele. Então, um ponto a se verificar.
Ok? Então, aqui ó, mostrar aqui para você histórico de dividendos. Notem que ele está tratando aqui o fundo como se fosse realmente um fundo CDI. Mas aqui ele colocou CDI equivalente, CDI mais 0,5, CDI mais 2. Aqui em março já foi apenas 100% CDI. Então ainda tem que ver, entender como que ele está, como é que ele está tratando essa questão de distribuição. Ok, agora começando aqui a dar uma estudada fazer uma análise de risco de VINF11. Primeiro ponto, análise dos segmentos investidos. Temos aqui 29% em energia. Energia é um segmento bem resiliente, a depender do tipo de segmento, subsegmento. Também possui monopólio natural. Saneamento básico é segmento excelente, resiliente e tem monopólio natural, apesar de que as empresas, depois do marco do saneamento, têm se alavancado até demais. Rodovias, 11,10%. Ah, o segmento tem monopólio natural, as empresas são muito endividadas, realmente é alto endividamento em CDI, mas enfim, pelo menos tem monopólio natural, né? Telecomunicação, que é um segmento que eu já não gosto, tem muita competitividade. Agronegócio também não vou muito com a cara, né? Tem tido muito problema no agro recentemente. Ferrovias também é um bom segmento, temos aqui monopólio natural, ok? Agora aqui vou começar a falar sobre sobre a carteira de crédito. Primeiro ponto, aqui o ponto que eu mais gostei em 2011, a diversificação na carteira dele, realmente uma carteira muitíssimo diversificada, tá? Uma carteira pulverizada, literalmente pulverizada. Aqui eu já aproveito de que as debêntures tem muita liquidez, né? Fácil você estruturar uma carteira de debêntures, diferente de CRIs, que muitas das vezes você não tem liquidez, você tem que partir para uma originação própria para conseguir fazer a alocação. Em debêntures você consegue ter muito mais liquidez, né? Então com isso você pode montar uma carteira diversificada. Aqui, por exemplo, tem o maior ativo tem 2,70% do PL, o segundo 2,18%, o terceiro 2%, aqui o quarto já vai abaixo de 2%. Isso daqui é excelente, tá? Isso aqui cria uma proteção enorme para o investidor. Imagina que você tem uma carteira bem diversificada, talvez uns 3% do ativo, por ativo. Então, 3%. Daí você tem aqui a maior debênture que a gente tem uma inadimplência dela, que seria um prejuízo, então, de, no caso, 2,70%. Então, seria aqui um problema de 0,08% da sua carteira como um todo. Aqui, se essas minhas contas estão certas? Acho que sim. Então, aqui, por exemplo, você tem uma carteira de 100 mil reais, você coloca 3 mil reais em 2011. Daí você tem aqui um problema na debênture Metrorio Mubadala. Aqui você tem um default de 2,7% do PL. Aqui em parte apenas 81 reais numa carteira de 100 mil reais. Então acaba que você nem sente, sabe? Então isso aqui é algo que eu gosto muito, de ter essa pulverização. O gestor ter esse cuidado com o cotista. Isso aqui é algo que eu já disse outras vezes. Gestor de fundo de papel que monta uma carteira concentrada, ele não está sendo pró-cotista, ele não está tomando cuidado com o dinheiro do investidor. Ah, ok, fazendo agora aqui alguns comentários sobre os ativos que tem que manter um pouco mais de atenção e sobre essas maiores exposições. Esse primeiro, debênture Metrorio, que eles colocam entre parênteses Mubadala. Aqui é Fundo Internacional, não me lembro de qual país, mas tem muita liquidez aqui, né? Não deve ser algo, não vejo como problemático. Temos Iguarrio. Iguarrio teve alguns questionamentos sobre a alavancagem da empresa, mas também tem gente grande aqui por trás, os controladores. Aqui os rumores já diminuíram bastante. Esse FDIC Forte Brasil,
crédito ao consumo. Aqui não soube avaliar, tá? Também o relatório não traz informações sobre os devedores. Realmente não tem condições de trazer aqui uma informação de cada um dos devedores, mas pelo menos os principais seria interessante. Essa aqui é concessão Alto Raposo Tavares. Aqui também não vi nenhum risco. Isso aqui CEG, CSN está bem alavancada, mas aqui não acho que seja nada que gere preocupação. Esse Ata Luiz Casa, que é um ativo de geração distribuída, também não consegui muita informação, mas aqui 1,70 PL. Se tem um problema, você nem sente. Enel Ceará, imagino que não tem problemas aqui. Essa é Vital, aqui o primeiro do segmento de telecomunicação. No entanto, também uma exposição muito pequena, né? Apenas 1,52% do PL. E aqui o ponto que eu havia comentado com vocês, que o fundo ainda tem muita debênture é, não incentivada na carteira. Em algum momento ele tem que vender essas debêntures para substituir por debêntures incentivadas. Ok? Aqui é um ponto para se ficar de olho. A gente pode ter uma queda na taxa média aqui em 2011. Ok, comentando agora sobre aqui os ativos que exigem um pouco mais de atenção. Temos aqui a CVC, tomara que eles tirem aqui esse devedor, empresa listada em bolsa, mas ainda assim tenho minha preocupação aqui com essa empresa. Qualicorp, também listada em bolsa, mas não vou muito com a cara dessa empresa, já ouvi notícias negativas sobre ela. Temos aqui Hapvida também listada em bolsa. Enfim, aqui de plano de saúde, lá no Nordeste, muitas críticas também ao serviço prestado por essa empresa. Além de que tem uma queda gigantesca, né? HAPV3. Aqui, a empresa que derreteu já, né? Uma queda de mais de 90% desde as máximas. Ok. Aqui tem os ativos da EGE. A EGE não preocupa. Agora aqui tem uma exposição a Raízen e Grupo Pão de Açúcar. No entanto, exposição mínima, né? 0,08, 0,04%. Então praticamente já até desapareceram, nem dá mais para levar em consideração aqui na análise do fundo. Ok, então ver aqui também outro C, 0,62% do PL. Deixa eu ver se tem mais outro rating baixo aqui. Lembrando que rating alto AAA a gente não pode levar em consideração, mas rating negativo é importante dar uma verificada. Ok, então tratando aqui sobre os riscos envolvidos em VINF11. Primeiro, o risco de crédito baixo. A carteira super diversificada diminui esse risco que você está exposto. Risco de mercado, né? A questão se que um fundo de baixa liquidez pode dar uma variação bem elevada, quedas e altas bastante volatilidade, mas o que importa aqui é o rendimento, né? Aqui a gente tem um risco de desvalorização dos debêntures, já que até comentei lá no início, o fundo vem a mercado no momento ruim, mas o desconto atual já ajuda a compensar esse fator. O que importa é o yield, né? Outro risco é quando você investe em gestoras pequenas, é de eventualmente ele ser incorporado por outra gestora. No entanto, eu tenho visto menos isso daqui nos fundos de infraestrutura. Aqui com relação ao risco de ficar sem pagar rendimentos. Aqui ainda não sei, tá? Teria que ser necessário compreender melhor essa forma de apuração do resultado e distribuição de dividendos. Ok, então é isso que eu tenho aqui por enquanto sobre 2011. Acho um fundo interessante para se manter aqui no radar, tá? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.